Então, gente, lá no artigo 20, é vídeo 3, antes de começar, lá no artigo 20, a gente vai encontrar os bens que compõem a União. Então, é necessário vocês lerem esse artigo 20. Olha lá, deixa eu pegar aqui, ó. Artigo 20 lá da Constituição Federal, a gente tem lá 11 incisos que são os bens da União. Então, não vou ler os 11 incisos, os que tiverem destaque, aí eu vou ler. Então, lê lá o artigo 20 da Constituição Federal falando sobre os bens da União. Tudo bem? A gente entra agora dentro das chamadas competências. Lembra que a gente falou que a União tem autonomia de autogoverno, autonomia para autoadministração e autonomia para autolegislação. Onde que vão estar previstas as competências de cada um dos membros da Federação Brasileira? É a Constituição Federal que vai atribuir a cada um dos entes a sua devida competência. Então, as competências da União Federal estão previstas lá a partir do artigo 21. Só que para a gente entender essa competência da União Federal, a gente tem aqui que dividir a competência em duas. A competência dos entes pode ser dividida em competência administrativa, também chamada de material ou não legislativa, e competência legislativa. Então, a primeira, chamada de administrativa, material ou não legislativa, e a segunda, de competência legislativa. A gente começa pelas competências da União, chamadas de competências administrativas, materiais ou não legislativas. Essas competências estão previstas tanto no artigo 21 quanto no artigo 23 da Constituição Federal. Elas irão tratar, então, de competência administrativa, de competência não legislativa. Se é não legislativa, não abarca aí a função de legislar, de criar leis. Mas essas competências administrativas vão ser competências que irão organizar, vão ter por base aí funções governamentais. E as competências administrativas, materiais ou não legislativas, elas ainda se subdividem em duas. Elas podem ser chamadas de competência exclusiva, prevista lá no artigo 21 da Constituição Federal. Se eu estou falando de exclusiva, só cabe à União, nenhum outro ente poderá dispor sobre o assunto. Só a União vai ter função exclusiva para dispor sobre os assuntos que estão previstos lá no artigo 21. Competência exclusiva, a gente fala que não cabe delegabilidade, ou elas são indelegadas, ou seja, não cabe à União dispor a outro ente. Somente a União poderá versar sobre as matérias que estão previstas no artigo 21 da Constituição Federal. Então, leitura obrigatória aí para vocês dos incisos do artigo 21 da Constituição Federal. É até o inciso 25. Tudo bem? E depois, a competência administrativa, além de exclusiva, ela pode ser também chamada de comum. Aqui, as matérias poderão ser dispostas não só pela União, mas também pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, está previsto lá no artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ele vai trazer zelar pela guarda da Constituição, proteger documentos, impedir evasão, promover programas de construção de moradia. Vejam que são competências não legislativas. Então, função de organizar, função de governo. E lá no parágrafo único do artigo 23, ele vai falar: leis complementares fixarão normas
para a cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Leis complementares, elas vão fixar então essa competência. A lei complementar, ela exige para detalhar aquilo que está previsto na Constituição. Então, todas essas matérias aí que estão previstas no artigo 23, elas melhor serão explicadas através de leis complementares que irão, como o próprio nome diz, complementar aquilo que está previsto na Constituição.